Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, vamos fazer uma revisão do que foi estudado no capítulo 3, ok? Antes de começar a aula, eu gostaria de deixar um aviso. Eu deixei para vocês, na plataforma, no sistema Delta, perdão, um arquivo em PowerPoint, que é essa aula que eu estou fazendo. Entretanto, aparentemente o sistema não comporta e vocês não conseguem fazer o download desse arquivo. Vocês não estão perdendo nada, podem ficar tranquilos, é apenas a minha apresentação da aula. O que eu estou fazendo? Estou substituindo por um arquivo em Word, que é as orientações do que deve ser feito, do conteúdo da aula e das atividades que devem ser feitas e do link dessa aula no YouTube. Tranquilo? Então, também nessa aula eu vou deixar o mesmo arquivo em Word com todas as orientações. Podem ficar tranquilos que vocês não estão perdendo nada. Vale muito mais vocês assistirem a aula aqui e prestarem atenção do que ter apenas a apresentação sem a aula. Ok? Vamos para a aula então. Bom, pessoal, a gente iniciou o capítulo falando do ecúmeno e do anecúmeno. Lembram o que é ecúmeno, anecúmeno? Para os gregos, o ecúmeno é a área de terra habitada. Seria uma área, pessoal, equivalente à área tropical, naquelas zonas climáticas da Terra. Lembrando, os gregos estavam ali em volta do mar Mediterrâneo, próximos ali da Itália, do norte da África, do Oriente Médio. Então, para os gregos, essa faixa de terra ela seria habitável porque elas têm as condições climáticas necessárias para a vida. Possuem um clima ameno, o inverno não é tão rigoroso, chuvas em abundância, o solo fértil. E por que eles pensavam isso? Bom, conforme eles iam subindo, eles observavam, para o norte, eles observavam que ficava muito frio. E quando eles iam para o sul, chegava próximos ao deserto do Saara, começava a ficar muito quente. Então eles estabeleceram, o ecúmeno seria uma faixa de terra habitável, o anecúmeno seriam as áreas de terra inabitáveis. Por quê? Ou porque seria muito frio, ou porque seria muito calor. Tá? Porém, pessoal, os gregos eles já imaginavam que o planeta ele era redondo. E eles tinham uma concepção de que eles estavam na zona temperada do norte, haveria essa zona tropical, muito quente, e uma zona temperada ao sul, onde seria também uma área de ecúmeno. E lá viveriam os antípodas. Antípodas, pessoal, em grego significa pés trocados, tá? Anti, que é trocado, podas, pés trocados. Que seriam as pessoas que, olhem só, viveriam de cabeça para baixo. Eles sabiam que que o planeta Terra era redondo, então eles ficariam para cima e esses antípodas ficariam de cabeças para baixo. E eles tinham inclusive teorias de como seriam esses antípodas, baseados no conhecimento da época. Por exemplo, eles seriam pessoas selvagens e ferozes. Por quê? Porque eles são de cabeça para baixo, o sangue fluiria todo para a cabeça. Obviamente que isso estava errado, mas eles tinham a noção de que a Terra já era redonda e que haveria uma outra área de ecúmeno ao sul. Beleza? Vamos lá. E quais são essas áreas de anecúmeno, onde a sobrevivência é difícil? Primeiro, pessoal, são os desertos, ok? Desertos são áreas onde sofrem com a ausência da água em estado líquido. Não tem água, não tem chuva. É difícil da manutenção da vida humana, é difícil da manutenção da fauna, da flora, pela ausência de chuva. E os desertos eles podem ser formados de três formas distintas. Primeiro, que a gente viu inclusive na aula passada, o deserto de orogênese, que é quando você tem uma massa de ar com umidade e ela é barrada pelo relevo, impedindo que essa massa de ar úmida leve chuva para uma determinada região. Exemplos: deserto de Gobi na China. O nosso semiárido aqui no Brasil, temos o Planalto da Borborema, que impede que a massa de ar que vem do Atlântico, úmida, passe o Planalto e distribua chuva para o Nordeste brasileiro. Tá? Esse é um dos tipos de deserto, então. Outras formas de deserto é através da circulação geral da atmosfera. Lembra que nós falamos dos ventos alísios que sopram constantemente ali pelo Equador,
tanto para o norte quanto para o sul? Bom, quando eu falo de circulação geral da atmosfera, nós temos as áreas de alta pressão e as altas de baixa pressão. Zonas de alta pressão é basicamente da onde as massas de ar elas fogem. E onde nós encontramos áreas de alta pressão? Nas linhas dos trópicos. Trópico de Capricórnio ao sul, Trópico de Capricórnio ao norte. Então observem a imagem aqui, pessoal. Nós temos ali a zona de convergência intertropical, uma zona de baixa pressão ali na linha do Equador. Então, se ela é de baixa pressão, ela chama as correntes de vento. E depois, acima, nós temos as zonas dos ventos oestes, uma zona subtropical de alta pressão, e embaixo, uma zona subtropical de alta pressão de ventos oeste também. Então, as massas de ar, elas fogem dessas áreas. Não é sem motivo que a gente encontra desertos aonde? Nessas áreas próximas às linhas dos trópicos, ao Capricórnio e ao Câncer. Por exemplo, o deserto do Atacama, no Chile, que também sofre efeito orogênico porque é muito alto. O grande deserto da Austrália, que está na linha do Trópico de Capricórnio. O deserto do Saara, que está no Trópico de Câncer. Por quê? São áreas de alta pressão. As massas de ar tendem a fugir dessas áreas. E por fim, desertos formados por correntes marítimas. Correntes marítimas, professor? Exatamente, correntes marítimas. Onde nós temos correntes frias do mar e que, por ser muito frias, elas diminuem a evaporação dos oceanos. Então, mais um exemplo, no deserto do Atacama do Chile, nós temos um deserto, primeiro, de orogênese porque ele é alto, segundo, de circulação atmosférica, porque está no Trópico de Capricórnio, terceiro, pela corrente de Humboldt, que é uma corrente gelada que banha a costa do Chile e que impede essa área de formar massas de ar úmido. Então, no caso do Atacama, ele sofre essas três influências. Não é sem motivo que é o deserto mais árido do mundo. Tá? O deserto do Kalahari, no sul da África, observe ali uma corrente do Atlântico Sul, a corrente de Benguela, uma corrente fria que banha o litoral oeste da África e que faz formar o deserto do Kalahari. Beleza, pessoal? Vamos agora para os polos. Por que os polos também é uma área de anecúmeno? Bom, por conta da inclinação da Terra, do seu formato e dos movimentos, as áreas polares recebem pouca luz o ano todo, tá? Independente se é inverno ou verão. Obviamente, no inverno recebe muito menos, a ponto de a gente ter períodos que quase não tem luz solar, períodos de 20 horas de escuridão, de noite. Né? Então, por quê? Por conta desse formato da Terra. A incidência de luz solar é bem menor. E no inverno, algumas áreas podem passar de menos 40 graus negativos. Beleza? E por fim, as áreas de grande altitude, que foi o tema da nossa última aula. Por que a sobrevivência é tão difícil? Sobretudo pela ausência de oxigênio. Quanto mais alto, menos oxigênio, porque lembrando, a gravidade atua sobre as partículas de ar, puxam ela para as áreas mais próximas ao nível do mar, e essas áreas altas, elas têm um ar rarefeito. O que é um ar rarefeito? A ausência de oxigênio. Então não é à toa pessoas que habitam nessas áreas têm problemas cardíacos ou problemas respiratórios pela ausência de oxigênio. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, lavem as mãos com frequência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelos canais de comunicação da Escola Tuiuti, pelo Sistema Delta ou pela plataforma Plural. Ok? Bons estudos e até a próxima!